Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Folha de São Paulo. Esse debate está sendo transmitido na internet pelo portal da Rede TV e pelo site da Folha. Agora, o jornalista Tony Vendramini, da Rede TV, e a jornalista Cristina Grilo, da Folha de São Paulo, voltam a perguntar aos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Vejam as regras. O jornalista tem 30 segundos para perguntar. O candidato responde em 1 minuto e meio. O jornalista faz a réplica em 30 segundos e o candidato tem 1 minuto para a tréplica. Neste bloco, o Tony Vendramini começa. Tony, pode escolher e perguntar. Perguntar primeiro para a candidata Aspásia Camargo. Candidata, segundo dados dos portais Excelências e Transparência Brasil, em 2011 e 2012, como deputada estadual, a senhora apresentou 47 proposições. O portal aponta que 68,1% foram irrelevantes de acordo com essa classificação da Transparência Brasil, ou seja, são homenagens e honrarias. Apenas 5 proposições foram voltadas para o meio ambiente. Esse dado não é insatisfatório para um representante do PV? Candidata Aspásia, a senhora tem 1 minuto e meio para responder. Eu acho que é um equívoco muito grande em relação ao Poder Legislativo. A função do Poder Legislativo não é apenas fazer leis. E eu tenho feito grandes leis. Eu fiz 2 grandes leis no Rio de Janeiro, uma dos resíduos sólidos, que antecipou a lei federal, e outra, a lei das mudanças climáticas, que se consagrou internacionalmente. E na Assembleia Legislativa, o que eu fiz, sobretudo, é tratar de salvar a minha cidade da calamidade que é o saneamento. Eu sou presidente da Comissão de Saneamento, fiz o maior número de reuniões e vistorias e fiz pela primeira vez na história do Parlamento um relatório que não é de uma CPI, mas de uma comissão permanente. Obrigado, candidato. Agora o Tony tem a sua réplica. Bom, candidata, uma das proposições é justamente sobre a meta para a redução de gases de efeito estufa. Isso já foi tentado pelo governo do Estado e encontrou uma grande resistência por parte das indústrias. Como tirar essas metas do papel? Eu acho que é porque o governo do Estado precisa ter mais vontade de fazer. Nesse ponto, eu devo ao prefeito Eduardo Paes essa deferência, porque a prefeitura teve vontade de fazer e encontrou a estratégia para fazer isso, porque nós temos que construir estratégias, não é apenas por vontade e bondade, é por estratégia. E isso foi feito na prefeitura e não foi feito no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, candidato. Agora a Cristina pode escolher para quem vai perguntar. Eu vou perguntar para o deputado Otávio Leite. Deputado, nas últimas eleições, o seu partido, o PSDB, ele fez coligações, ele não teve candidatos a governo, a governador e a prefeitura. Na sua campanha, o senhor mostrou imagens do Fernando Henrique Cardoso, do ex-presidente Fernando Henrique, do senador Aécio Neves e do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Mesmo assim, o senhor está com 3% só nas pesquisas. Por que o seu partido tem tanta dificuldade em se firmar no Rio de Janeiro? Obrigado, Cristina. Candidato, tem 1 minuto e meio. Muito bem. O partido governou o Estado, 94, 98, com o ex-governador Marcelo Alencar, que já tinha sido prefeito da capital, e de lá para cá, por conta de um modelo que é brasileiro, não é propriamente do Rio, no qual os governantes, quando entram, aliciam com facilidade, aglutinam perto de si os parlamentares mais diversos, e aos poucos o partido veio perdendo substância. Decidimos, em outras ocasiões, um projeto de aliança política, algumas deram certo, outras não, mas agora estamos retomando aquilo que deve ser o caminho adequado para uma agremiação política numa democracia: apresentar a sua candidatura, se mostrar, ter propostas claras, concretas sobre os problemas da cidade e, uma vez submetida a população, ir para o segundo turno, aí sim, aonde as alianças devem ocorrer adequadamente. O Partido da Social Democracia tem um nome muito generoso, tem um conteúdo ideológico formidável, nós defendemos um Estado que seja eficaz, mas, ao mesmo tempo, somos a favor da livre iniciativa dos jovens, de todas as gerações, para que empreendam, se esforcem, possam tocar para frente, sendo a educação em primeiro lugar, com saúde sendo prestada com dignidade para a população. Então, nós agora estamos retomando a história. Não tenha dúvida que o futuro que tem à nossa frente é muito promissor do ponto de vista do crescimento da social-democracia no Rio de Janeiro. Obrigado, candidato. Cristina, sua réplica. Mas o senhor não acha que o fraco desempenho do seu partido no Rio ele pode refletir uma questão nacional, que é uma questão de a oposição vem definhando no país nos últimos anos? Obrigado, Cristina. Candidato, 1 minuto para o senhor. Hoje são 120 deputados, quase. Já foram muito mais. Isso é muito pouco ainda.
também ao nível nacional, o processo aqui que eu disse que existe de aliciamento em torno do poder central faz com que os partidos de oposição se diminuam. E dentro do poder central, a miscelânea ideológica é total, é uma salada do ponto de vista das concepções de mundo. Isso é ruim, isso não é bom para o sistema político brasileiro, é preciso fazer uma reforma política. E quanto ao nosso momento que vivemos, estamos nesse instante apenas iniciando a campanha. Eu nunca vi uma campanha tão fria, por assim dizer. Exatamente nesse mesmo período, Cristina, os dois que estavam na frente ficaram e chegaram por último. Então, há todo um universo de espaço democrático para ser debatido. Nós estamos nas ruas, aonde chegamos, somos muito bem recebidos, e eu acredito na força das boas ideias, e tenho certeza que nós vamos crescer e ir para o segundo turno. Obrigado, candidato. Agora é a vez do Tony voltar a perguntar. Vou perguntar ao candidato Rodrigo Maia. Candidato, a sua candidatura, desde o início, chamou muita atenção pela aliança inusitada com os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Garotinho, já que eles não tinham um bom relacionamento com o seu pai, o ex-prefeito César Maia. Com esse histórico, essa aliança não parece frágil e uma união de conveniência eleitoral? Obrigado, candidato Rodrigo Maia. 1 minuto e meio para o senhor. Não, de forma nenhuma. Essa é uma aliança clara, transparente. Eu sou candidato a prefeito, a Clarice é candidata a vice. Nós construímos um programa que vem baseado na discussão com a sociedade, naquilo que atinge o dia a dia das pessoas. Eu pergunto, o Rio de Janeiro está bombando? Mas está bombando para quem? Essa é a pergunta que eu faço todos os dias. A saúde está bombando? Mas está bombando para quem? A educação está bombando? É claro que não. E o transporte? E o transporte público? Né? E os trens? E o metrô? E a aliança que foi feita para resolver o problema da saúde? Né? E os hospitais municipais estão um caos, os estaduais também, e as emergências que os hospitais federais fecharam na cidade do Rio de Janeiro. Ninguém vai cobrar isso? O atual prefeito não vai cobrar dos seus aliados a sua responsabilidade em relação à saúde pública na nossa cidade, que tem a maior rede de hospitais do Brasil? Será que ninguém tem responsabilidade? A nossa aliança é uma aliança transparente, nós não escondemos ninguém, nós não ficamos fugindo de vereadores nossos, né? Ou ele fica fugindo, o atual prefeito, de vereadores que são ligados ao ex-ministro Zé Dirceu. Foge, ele vai para Campo Grande, o vereador tem que fugir. Nós não, nós somos claros. Pessoas não gostam do Garotinho, pessoas não gostam do César Maia, mas ninguém terá dúvida de qual aliança que votará quando no dia 7 de outubro votar em Rodrigo Maia 25. As pessoas terão clareza das nossas ideias para a saúde, para a educação, para o transporte e para várias áreas da cidade. Nós não vamos esconder e enganar ninguém. Obrigado, candidato. Tony, sua réplica. Mas, de qualquer maneira, candidato, no passado os dois grupos foram inimigos viscerais. Não há risco de rompimento na hora de governar? Candidato, 1 minuto para o senhor. Olha, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Eu sou Rodrigo Maia, 25. César Maia é candidato a vereador, 25, 1. Meu Deus, vamos fazer política. Vamos fazer política, entendeu? A aliança é clara, a Clarissa está aqui comigo, me acompanha em todas as minhas agendas, eu tenho orgulho enorme de tê-la como minha candidata a vice, não tenho nenhum constrangimento, não fujo dos meus aliados, né? Não fujo de candidato a vereador, que é apadrinhado do Zé Dirceu, eu não preciso disso, eu quero clareza. As pessoas, quando forem votar no Rodrigo Maia, saberão quem são os meus aliados. César Maia e Garotinho tiveram problemas, outros tiveram problemas. Por causa disso, as pessoas não têm condições de avançar, de dialogar, de conversar. Nós temos. O que nós queremos saber é o seguinte: o Rio está bombando para quem? Na saúde? Cadê essa aliança? Cadê os hospitais federais? Cadê o INTO, que quem fez aquela obra foi a Delta? E a gangue dos guardanapos, comandada pelo Sérgio Cabral? Ninguém vai cobrar? Que tem um secretário no governo, do Eduardo estava naquela foto lá em Paris, naquele esbanjamento. Estava lá o secretário de urbanismo. Isso nós vamos cobrar mais na frente. Então, o que nós queremos é dar clareza à nossa... Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. Agora a Cristina volta a fazer pergunta. Queria agora perguntar para o candidato Marcelo Freixo. Candidato, no seu programa de governo, o senhor afirma que será feita uma ampla auditoria nos contratos do município e na dívida pública. No debate dos candidatos em São Paulo, o candidato do seu partido, Carlos Gianazzi, disse que não pretende pagar a dívida do município. Essa é uma posição do seu partido, ou seja, há o risco disso acontecer também no Rio? Obrigado, Cristina. Candidato Freixo, 1 minuto e meio para o senhor. Obrigado, Cristina. Olha, nós precisamos fazer uma auditoria porque os contratos são para lá de suspeitos e que se tem uma coisa que falta no Rio é a transparência. Nós acabamos de ver algumas reportagens que dizem respeito às OS da saúde, né? Um grande veículo de comunicação nacional. No Brasil inteiro, superfaturamento,
contratos para lá de suspeitos com aditivos que vão muito além do que a lei permite. Então, eu sempre digo que isso precisa ser investigado, precisa de auditoria, como qualquer lugar. Eu sempre falo o seguinte, Cristina, nós vamos cumprir todos os contratos, mas a começar por o da Constituição Federal. Esse é o principal contrato que a gente vai cumprir. Se tiver algum contrato, contrato com a Delta, que o aditivo é maior do que o valor principal, isso tem que ser discutido, isso tem que ser aberto. Nós temos que saber que acordos foram feitos. Vamos olhar o que está acontecendo no Porto Maravilha. Vamos olhar o que está acontecendo no que diz respeito ao consórcio Porto Novo, por exemplo, que ganhou o direito e o dever de se responsabilizar pela limpeza urbana e com o dinheiro público contrata com o LURB. Então, essa financiarização do dinheiro público, essa ciranda do dinheiro público, precisa acabar. Então, a gente precisa de transparência, a gente precisa olhar com muito cuidado cada um dos contratos. Isso não significa que vai parar a obra, isso não significa que nós vamos deter o Rio de Janeiro, mas significa transparência e respeito ao cidadão, porque hoje o Rio cresce, mas a saúde, a educação e o transporte não funcionam. Obrigado, candidato Marcelo Freixo. Cristina, sua réplica. O senhor, essa revisão dos contratos, ela poderia incluir também aqueles firmados para a realização das Olimpíadas e o que poderia gerar alguma insegurança jurídica com o COI, com o Comitê Olímpico Internacional? Obrigado, Cristina. Candidato, 1 minuto para o senhor. Jamais. A Olimpíada é fundamental, mas uma cidade boa para a Olimpíada tem que ser uma cidade boa para quem vive no Rio de Janeiro. Não adianta termos uma cidade boa por 15 ou 30 dias e depois não temos nenhum legado, como foi, por exemplo, o Pan-Americano, onde muitos aqui eram atores da política daquela época. O que a cidade ganhou no Pan-Americano? Absolutamente nada. Esse erro não podemos repetir. Nós vamos rever os contratos, nós vamos fazer auditoria onde tiver que ser feito, nós vamos garantir a participação mais efetiva do cidadão nas decisões da cidade, através dos conselhos de políticas públicas, vamos garantir transparência, principalmente no orçamento, com amplo debate e possibilidade de que as pessoas participem da cidade. Agora, sem isso inviabilizar a Olimpíada ou a Copa do Mundo. Agora, que a Olimpíada e a Copa do Mundo tragam uma cidade melhor, né, para todos. Quem diz que governa para todo mundo, geralmente mente para alguém. Então, é necessário saber qual é a prioridade. É só da especulação imobiliária? É só do empresário de ônibus? Ou será que vai ser para o cidadão? Nós queremos uma cidade para as pessoas. Obrigado, candidato. Agora é a vez do Tony perguntar. Por favor, Tony. Perguntar ao candidato Eduardo Paes. Candidato, a Prefeitura do Rio assinou 5 contratos sem licitação com a Delta Construções no valor total de R$ 42,3 milhões de reais. A empreiteira que pertence ao empresário Fernando Cavendish e está sob investigação na CPI do Cachoeira. Por que a Delta foi contratada sem licitação? Obrigado, Tony. Candidato, só tem 1 minuto e meio. Olha, a Prefeitura do Rio hoje tem algo em torno de 10 bilhões de reais de obras. A participação da empreiteira Delta, que devia ser até esse escândalo todo, é a 4ª ou 5ª empresa do país, é um pouco menor, inclusive, da que tinha na administração anterior, proporcionalmente, não em valor de contratos, porque a gente hoje investe muito mais do que a mixaria que se investia no passado. E todos esses contratos foram aprovados pelo Tribunal de Contas, feitos de maneira transparente, inclusive, eu acho que é o que se refere, eu não sei os contratos a que você se refere, mas devem ser provavelmente os contratos de emergência de abril de 2010, da chuva que nós tivemos, que todas as grandes empresas e pequenas empresas, aliás, eu não me lembro nenhum número, mas muitas empresas foram contratadas para resolver situações oriundas daquela enchente que afetou a cidade em abril de 2010 e que gerou muitos transtornos para a cidade com a sua capacidade de investimento pode fazer. Então, você sabe, eu tenho muita tranquilidade com os contratos do município. Eu acho que você tem controladoria, você tem procuradoria, tem um Tribunal de Contas do município. Quando aponta irregularidade, a primeira coisa que a Prefeitura faz é corrigir. Portanto, contratou a Delta, como contratou um monte de outras empresas. A Prefeitura deve ter, hoje, empresas da construção, algo em torno de 1.000 empresas trabalhando. O município do Rio investe hoje mais do que o Estado de São Paulo, inclusive em valores absolutos. É muita coisa acontecendo na cidade. Obrigado, candidato. Tony, sua réplica, por favor. Candidato, o senhor não considera inadequado que um empreiteiro convocado para uma CPI resolva ficar calado? E não acha estranho o crescimento exponencial de um empreiteiro que participa de festa com o governador do Estado? Obrigado, Tony. Candidato, só tem 1 minuto. Olha, por que ele fica calado? Tem que perguntar para ele. Sei lá, eu não tenho... Eu não acho estranho. Quer dizer, eu tenho várias empresas prestando serviço para a Prefeitura. Se o empreiteiro ficou calado, o problema dele. Eu não estou nem aí para esse empreiteiro. Problema ele que toca a vida dele. Eu quero que você tenha um conjunto de empresas que trabalham para a Prefeitura do Rio de Janeiro e que vão estar trabalhando dentro das regras
estabelecidas pela Prefeitura do Rio. Então, eu repito aqui, né, nós contratamos várias empresas, a Delta Construções, ela presta serviço para a Prefeitura do Rio, para o Governo do Estado do Rio há muito tempo, né? Portanto, não houve um incremento desses valores na minha administração, né? Compete a ele explicar lá na CPI os pecados que cometeu ou não cometeu. Não compete a mim explicar pecado cometido por nenhum empreiteiro, né? Na Prefeitura do Rio, posso te garantir, todos os contratos são feitos com muita transparência, muita lisura, e o nosso governo foi todo conduzido assim, né? E está aí, a gente não consegue aqui ouvir uma afirmação de nenhum de vocês, uma pergunta sobre um escândalo dentro da minha administração, é porque não existe. Muito obrigado aos candidatos, aos jornalistas. Chegamos ao final do quarto bloco. O debate Rede TV Folha de São Paulo volta daqui a pouco com as considerações finais dos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro.